O Ministério da Saúde divulgou em 2018 o boletim epidemiológico que informa a taxa de detecção de AIDS na população brasileira. Os gráficos abaixo apresentam a taxa de detecção por 100 mil habitantes em distintas faixas etárias de homens e mulheres. No período entre 2007 e 2017, a taxa de detecção média da AIDS no Brasil apresentou redução de aproximadamente 9,4%. O Ministério da Saúde destacou, porém, a estatística referente a homens adolescentes e jovens adultos de até 29 anos. Olhemos para o gráfico. A gente tem um gráfico aqui da taxa de detecção por mil habitantes em homens e em mulheres nesses dois períodos, 2007 e 2017. A gente vê que entre homens, o aumento de infectados, olha aqui, o aumento de infectados é maior aí do que o de mulheres. E, pessoal, de 29 a de 18 aí até 29 anos, em 2017 a gente vê que o número de infectados está sendo maior e agindo, sendo um dado contrário ao que está sendo observado no Brasil como um todo, que é o quê? Redução de aproximadamente 9,4%. Tudo bem? Letra A. O que é AIDS? Considerando os dados apresentados nos gráficos, justifique o destaque estatístico feito pelo Ministério da Saúde. Gente, AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também tem a sigla SIDA, né? A AIDS, essa doença, ela é causada pela infecção pelo vírus HIV, que é um vírus aí que causa debilidade do sistema imunológico, e aí também surgem doenças oportunistas. Então, a AIDS, na verdade, é um conjunto de doenças que acabam acontecendo e que comprometem o funcionamento do organismo, podendo levar o indivíduo à morte. E esse dado aqui, que foi chamado a atenção pelo Ministério da Saúde, foi justamente isso, o aumento de número de infectados, de homens infectados em determinada faixa etária, que vai contra o observado na população brasileira como um todo, que tem redução da infecção de 2007 até 2017. Resposta: a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV que interfere na capacidade do organismo em combater infecções. O destaque se refere ao aumento do número de homens infectados pelo vírus nessa faixa etária, o que é contrário ao observado para a média da população brasileira. Letra B. Na AIDS, as células mais atingidas são os linfócitos T do tipo CD4. Qual é a relação entre medula óssea, timo e linfócitos T? Medicamentos utilizados no tratamento de AIDS podem envolver distintos mecanismos de ação. Explique por que os inibidores da enzima integrase são alvos farmacológicos no tratamento da AIDS. Então, primeira parte da pergunta, pessoal. Na AIDS, as células mais atingidas são os linfócitos T. Primeiro, por que são os linfócitos T CD4? Porque o vírus HIV, tem afinidade por esses linfócitos, ou seja, se ligam a eles, infectam essas células para que ocorra a sua replicação. Tá legal? E aí a pergunta é: qual a relação entre medula óssea, timo e linfócitos T? Os linfócitos T, eles são produzidos a partir de células hematopoéticas aí presentes na medula óssea. Tá? Então, células aí da linhagem linfóide presentes na medula óssea produzem os linfócitos T, mas esses linfócitos T estão imaduros, eles migram para o timo, onde eles amadurecem e se tornam ativos, funcionais. Essa é a relação. E a segunda parte, falando aí da ação das integrases, né, dessa enzima integrase, por que ela é alvo farmacológico no tratamento da AIDS? Gente, o vírus HIV é um retrovírus. O que isso significa? Significa que é um vírus de RNA e que apresenta as enzimas transcriptase reversa, integrase,
tá? A enzima transcriptase reversa, ela faz o quê? A transcrição reversa. Esse vírus é um vírus de RNA e essa enzima permite a produção, a síntese de uma molécula de DNA a partir dessa molécula de RNA viral. O que a integrase faz? Ela integra esse DNA viral sintetizado no DNA da célula hospedeira para que ocorra a replicação do material genético do vírus, que depois se separa, novos vírus são formados, ocorre a lise da célula, do linfócito T, para a liberação dos novos vírus para que infectem novas células. Essa é a importância desse alvo de tratamento. Se a gente tem um agente farmacológico que age sobre essa enzima integrase, ocorre prejuízo para a replicação viral que não vai acontecer, a controle da doença. Olha a alternativa, olha a resposta então. Os linfócitos T derivam da linhagem de células linfóides produzidas na medula óssea. Essas células imaturas migram para o timo, órgão linfóide primário, onde amadurecem e se tornam linfócitos T ativos. A integrase é uma enzima responsável por inserir um DNA viral ao DNA humano para que ocorra a replicação do vírus HIV, que é um retrovírus. Dessa forma, os medicamentos inibidores da integrase são utilizados no tratamento da AIDS por impedirem a replicação viral e a infecção de novas células humanas, ok?